Como interpretar o livro de Apocalipse? Em que contexto histórico ele foi escrito? Quantas interpretações há do livro de Apocalipse? Qual interpretação devemos seguir? Olá! Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Oliveira. Estou iniciando o estudo no livro de Apocalipse e precisamos entender a singularidade e importância trazida neste livro. Não é de qualquer forma que se lê e que se interpreta. Por isso, estou aqui para lhe ajudar nessa jornada. Interpretar o livro de Apocalipse é um desafio que se deve à sua linguagem simbólica, contexto histórico e natureza profética. No decorrer da história, várias teorias surgiram na tentativa de interpretar o livro das revelações de Jesus Cristo ao apóstolo João. A escolha de uma delas, de forma aleatória e equivocada, influenciará diretamente na forma como se entende a mensagem. Porém, este vídeo propõe-se a lhe mostrar a melhor escolha, isto é, aquela que apresenta mais coerência com as promessas do Senhor Jesus. A importância do contexto histórico. Independentemente da abordagem, é crucial lembrar o contexto histórico em que o livro foi escrito. Apocalipse foi escrito para cristãos que sofriam perseguição, provavelmente sob o imperador Domiciano. O objetivo de João era oferecer esperança e encorajamento, não causar medo. A obra pertence ao gênero literatura apocalíptica, que utiliza visões e simbolismo para transmitir verdades espirituais. As imagens de bestas, selos e trombetas não devem ser sempre interpretadas de forma literal. O livro é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito principal é mostrar a vitória de Cristo, a soberania de Deus e o triunfo final dos fiéis. As 4 abordagens de interpretação. As principais interpretações do livro de Apocalipse são em número de 4. Cada uma oferece uma perspectiva diferente sobre o significado e o cumprimento das profecias e simbologias contidas no livro. Elas são idealista ou simbólica, historicista, preterista e futurista. 1. Idealista ou simbólica. A interpretação idealista, também conhecida como simbólica ou alegórica, argumenta que o Apocalipse não descreve eventos literais, seja no passado ou no futuro, mas sim os princípios espirituais e morais da luta contínua entre o bem e o mal. A besta seria uma representação do mal em qualquer forma, e a Babilônia representaria a corrupção do mundo, sem ser ligada a um evento ou pessoa específica. A crítica afirma que o principal perigo do idealismo é que, ao focar na alegoria, pode-se ignorar a intenção original de Jesus, o Filho de Deus, de se referir a eventos concretos para sua audiência inicial. Refutação à interpretação idealista. Por que Jesus iria revelar tantos eventos com riqueza de detalhes se esses não fossem concretos? 2. Historicista. A interpretação historicista vê o Apocalipse como um panorama simbólico da história da Igreja, desde os tempos de João até a segunda vinda de Cristo. Muitos historicistas, como os da Reforma Protestante, identificaram o papado ou o sistema católico romano com o anticristo ou a besta. A crítica afirma que essa visão é frequentemente criticada por ser subjetiva, permitindo que intérpretes de diferentes épocas encontrem em Apocalipse a descrição de seus próprios tempos e adversários. Refutação à interpretação historicista. Aceitar essa teoria é dizer que as profecias não têm um determinado tempo de cumprimento. Se analisarmos as profecias bíblicas, notaremos que cada profecia teve apenas um cumprimento e não vários cumprimentos em cada época da história. Numa análise histórica, podemos afirmar que, das 700 profecias bíblicas, 410 já foram cumpridas. Restam apenas 290, as quais se encontram no livro do Apocalipse. 3. Preterista.
A interpretação preterista, do latim praeter, que significa passado, defende que a maioria das profecias de Apocalipse já se cumpriu nos dias em que o livro foi escrito, no primeiro século depois de Cristo. Muitos preteristas identificam a besta com o imperador Nero ou com o sistema de perseguição romano. A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo é vista por alguns como o cumprimento de parte das profecias. A crítica afirma que esta visão é criticada por parecer ignorar o objetivo claro do Apocalipse de mostrar o que deve acontecer depois, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 1. Refutação à interpretação preterista. Como explicar que as duas testemunhas mortas, no capítulo 11, versículo 9, serão vistas por todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo inteiro? Havia tecnologia para isso no tempo de João. Se você chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo. Aproveite esse momento e curta esse vídeo deixando seu like. Ao dar o like, você deixa claro para o YouTube que este vídeo é importante e assim ele ficará mais acessível para outras pessoas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mensagens de novos vídeos sobre a Bíblia. Vamos continuar. 4. Futurista. A interpretação futurista, que se opõe à preterista, sustenta que a maior parte das profecias de Apocalipse, e geralmente do capítulo 4 em diante, ainda não se cumpriu e se refere a eventos do fim dos tempos que antecederão a segunda vinda de Cristo. Selos, trombetas, taças, a besta e o juízo final são interpretados como eventos futuros e simbólicos. A crítica afirma que o futurismo pode remover o contexto histórico do livro, tornando-o irrelevante para as gerações passadas e focando excessivamente em uma geração específica. Refutação à crítica. Como foi citado na crítica da visão preterista, no contexto das duas testemunhas, seria necessário que houvesse internet para que o mundo inteiro pudesse ver em tempo real esse fato. Do contrário, seria impossível o cumprimento dessa profecia em épocas passadas. Na interpretação futurista, as imagens de bestas, selos e trombetas não são interpretadas de forma puramente literal. A abordagem futurista aplica uma leitura predominantemente literal aos eventos proféticos, mas reconhece que o Apocalipse é um livro de gênero apocalíptico que utiliza símbolos e figuras de linguagem. O desafio para os futuristas é discernir o que deve ser lido literalmente e o que é simbólico, um processo chamado de hermenêutica normal, onde o futurismo busca o simbolismo. Embora a interpretação futurista parta de uma base literal, ela reconhece que o próprio texto de Apocalipse indica que alguns elementos são simbólicos. Os intérpretes futuristas observam pistas contextuais para determinar se uma imagem é simbólica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando o Apocalipse usa linguagem e símbolos já presentes no Antigo Testamento, especialmente em livros como Daniel e Ezequiel, o significado é frequentemente buscado nessa referência. Indicação textual. O texto pode usar termos comparativos como ou semelhante a, para sinalizar que a descrição não é literal, mas uma analogia. Um exemplo clássico é Jesus retornando com uma espada afiada que sai da sua boca, o que os futuristas interpretam como o poder de sua palavra, não uma arma física. Interpretação fornecida. Em alguns casos, o próprio livro fornece a interpretação de um símbolo. Por exemplo, em Apocalipse 1, as 7 estrelas são interpretadas como os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros como as próprias igrejas. A relação entre o literal e o simbólico. Para os futuristas, a presença de símbolos não anula a realidade literal por trás da profecia. Os símbolos servem para descrever eventos ou seres futuros de forma gráfica e impactante. Por exemplo, a besta.
Embora a descrição da besta seja simbólica, com várias cabeças e chifres, a entidade que ela representa é vista como um futuro poder político ou pessoa real, como o Anticristo. Selos e trombetas. As catástrofes descritas nos selos e nas trombetas, como desastres ambientais, pragas e guerras, são interpretadas como eventos futuros que realmente ocorrerão na Terra. No entanto, a forma exata como se manifestam pode ser descrita simbolicamente. Em suma, a visão futurista busca uma interpretação tão literal quanto possível do Apocalipse, mas não ignora o simbolismo evidente. Os intérpretes futuristas acreditam que a realidade final dos eventos descritos, a tribulação, o retorno de Cristo, o milênio, é literal. Mesmo que a linguagem usada para descrever essas realidades seja simbólica ou figurativa. O principal erro a evitar, de acordo com essa visão, é a interpretação literal exagerada, que ignora o gênero apocalíptico e tenta encontrar correspondências exatas com eventos triviais. A escolha da interpretação do Apocalipse consoante a palavra de Deus inclina-se para o modelo futurista. Não é uma questão de estudo hermenêutico individual, mas a interpretação futurista é uma das mais populares entre os que seguem essa linha teológica, pois seu foco reside na concretitude dos fatos e cumprimento pontual das palavras de Cristo em um futuro coerente. Que todos possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado por ficar conosco até aqui. Agradecemos aos inscritos no canal. Comentem nossos vídeos. Aceitamos sugestões de assuntos sobre a Bíblia para a criação de novos vídeos. Estamos em oração em favor de você. Fique atento para o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.